Marketing, the podcast. E aí, pessoal, uma hora eu vou abrir episódio aqui falando do Landa Nerd, tá? Sou nerd, pessoal, e um abraço, pessoal do Jovem Nerd. Eu cresci ouvindo isso, sou um nerd e é isso aí. Bruno, o host de vocês do Marketing The Podcast aqui. Mais um episódio aqui dentro da Digital Summit 25. Já perdi o número de episódios que foram hoje. Mas é muito legal agora, porque eu vou gravar um episódio presencial com alguém que eu já gravei um episódio online. Então, que foram ali 10 formas de ganhar dinheiro com IA. Se vocês não ouviram, hora de ouvir esse episódio, que é com o grande Pedro Daniel IA, né, que tá no arroba, os maiores especialistas do mercado de IA, influencers. Mas antes disso tudo, de Santo André, entendeu? Salve, salve, torrão andreense, entendeu? Então estamos aqui, andreenses, batendo papo, éramos vizinhos e nem sabíamos. E é uma honra te ter aqui, Dani. Uma honra mesmo, te chamo de Dani, Pedro Daniel, carimbo, sei lá. Você sabe, vou te chamar de Pedro, vai. Então vamos de Pedro hoje? Pedrão, o jeito que você quiser. Pedrão, vamos lá. Então, Pedrão, é um prazer ter você aqui no Marketing. Eu que agradeço o Podcast. convite, show de bola tá aqui. E eu também sou nerd, né? Pô, você falou aí que você é nerd, já acompanhei muito Jovem Nerd também, pô. E basquete, também acompanha? Eu gosto de basquete também. Eu não acompanho mais, mas eu já gostei muito já. Já jogou também? Já joguei também. Tá vendo? A gente é de Santo André, olha só o dia, Santo André, basquete e nerd. Tá tudo certo. Tudo certo, tudo entendeu? casa, tá né? tudo certo. Mas quem sou eu pra falar perto do maior influencer de IA do país? Pedrão, vamos lá. Quero entender com você, a gente teve muitas evoluções na IA recentemente. Sim. Eu hoje, eu nunca imaginei alguns anos atrás, ou meses atrás, né? Depende, como vai ver, que eu abriria 15 abas de IA para trabalhar. Hoje o meu ritual quando eu levanto é abrir 15 abas para trabalhar, fazer elas trabalharem juntas para facilitar. É a minha mini equipe, né? É isso aí. Ou grande equipe, que 15 seria grande. Como que você está vendo esse mercado? Como você está vendo a evolução desse mercado? Há quem diga, não sei se você chegou a ver, mas um pouquinho aí daquele da grande aposta, que foi aquele... A bolha das inteligências Exato, a artificiais, bolha das inteligências artificiais. Ele começou a fazer uma previsão que ninguém estava pensando na questão dos chips da Nvidia, Sim. de depreciação e tudo mais, uma aposta de mercado, assim como ele fez na bolha, né, do mercado imobiliário americano. 2008, grande bolha do mercado imobiliário. Como que você vê isso? Isso é de fato uma bolha? Eu discordo veementemente, mas como que você vê isso? Você que está tão dentro disso. Eu acabei de assinar uma 16ª plataforma que é para Excel, então vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que hoje tem muita gente usando inteligência artificial, de fato, que nem você falou, usando inteligência artificial para várias tarefas, mas de fato as pessoas não sabem utilizar da forma correta. É o que você falou, por exemplo, você tem 15 abas, eu não sei se você utiliza múltiplos modelos de IA em conjunto, e o grande segredo é esse. Mas ainda assim, eu acho que está muito saturado essa questão de ferramentas de inteligência artificial. São muitas ferramentas, toda hora surgindo ferramenta nova, e a maior parte das ferramentas novas que elas surgem, de fato, elas não servem para grande coisa ou elas são muito embrionárias. Então, acho que a gente tem que focar nos grandes modelos de inteligência artificial. Hoje a gente tem aí o Google praticamente dominando o ecossistema inteiro. A gente tem o melhor modelo de inteligência artificial atualmente nessa data de hoje, em 2025, é o Gemini 3.0. Isso é muito maluco, né? o Porque melhor hoje, modelo. amanhã pode ser diferente. Amanhã pode ser diferente, do mesmo jeito que há 3 semanas atrás era o modelo do cloud, era o melhor. Então, evolui muito rápido. O Google agora está com o melhor modelo de LLM, que é o Gemini 3, está com o melhor modelo de criação de imagem, que é o Nano Banana, e está com o melhor modelo de criação de vídeo, que é o Veo. Então, o Google meio que está dominando esse ecossistema. Então, é assim, você aí que está na sua casa, que você quer utilizar a inteligência artificial, está muito confuso nessa questão de, tipo assim, o que eu uso, o que eu faço. Cara, utilize os modelos básicos, entende como é que funciona, entenda os fundamentos da inteligência artificial e aí você migra para outros modelos melhores e utiliza eles em conjunto. Utiliza o modelo do ChatGPT, utiliza o modelo do Cloud, utiliza o modelo do Gemini. Eu acho que é legal você utilizar isso em conjunto. E aí você trouxe um ponto da bolha da inteligência artificial e, cara, eu tenho ouvido falar muito sobre isso. E
eu concordo com muitas coisas que têm acontecido em relação a essa bolha, mas eu também discordo de muitas coisas. Então, assim, a bolha da inteligência artificial, ela tá aí, ela tá prestes a estourar, tá? E aí a gente teve o caso aí, o Michael Burry, se eu não me engano, acho que é o Michael Burry o nome dele. Ele é o cara que previu a bolha de 2008, a bolha imobiliária. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que estavam sendo vendidos empréstimos para qualquer tipo de pessoa comprar imóveis e esses títulos estavam sendo vendidos como investimento seguro para bancos e tal. E quando foi descoberto tudo isso, o mercado imobiliário quebrou ali em 2008. O que tem acontecido no mercado de inteligência artificial? O mercado de inteligência artificial ele está muito hypado, extremamente hypado. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a falar de ChatGPT, falar de LLM. E, cara, eu vi essa mudança, toda essa transição, esse hype. Eu surfei muito desse hype também. E o que começou a acontecer no Vale do Silício? Começou a acontecer de empresas, uma passar dinheiro para outra, uma investir na outra e assim inflar o valuation. Então a gente viu a NVIDIA investindo na OpenAI, a OpenAI comprando o chip da NVIDIA, e pelo fato da NVIDIA estar investindo na OpenAI, o valuation da OpenAI aumentou, e o fato da OpenAI comprar chips da NVIDIA aumentou o valuation da NVIDIA. A NVIDIA, se não me engano, chegou a 5 trilhões de dólares de valor de mercado, se tornando a empresa mais valiosa do mundo. Eles estão diretamente nesse ecossistema desenvolvendo chips de inteligência artificial, tá? Aí é o seguinte, eu assisti um vídeo muito bom, inclusive eu recomendo você assistir um vídeo do Primo Rico falando sobre a bolha da inteligência artificial. Ele trouxe pontos muito legais ali. E o que eu vejo que está acontecendo? E quebrem preconceitos, né? Entendam que eu sou o maior defensor, então desculpa te interromper nesse ponto, que é, eu não gosto do Primo Rico, eu não gosto... Galera, marqueteiro, comunicador, eu não contei para vocês, mas o Pedrão também é do mercado de comunicação. Então, né, já teve agência, já teve várias situações aí, e olhem para todos os lados, ouçam todas as pessoas e tirem a sua análise crítica. Né? Exatamente, porque ali, por exemplo, eu não gosto do Primo Rico. Tá, você pode até não gostar, mas o que ele está falando ali é algo extremamente importante. Eu acho que vale a pena dar ouvidos e você tira suas próprias conclusões. Eu concordo com o que ele falou, não concordo. Tem muita coisa que ele falou ali que eu concordo, tem coisas que eu discordo também. Principalmente que eu estou inserido dentro do mercado de inteligência artificial. Então começou essa questão no Vale do Silício de uma empresa investir na outra. As maiores empresas do mundo, Google, Meta, OpenAI, NVIDIA, Oracle, todas essas empresas, umas passando dinheiro para a mão da outra, inflando o valor de mercado. E o que eu vejo que vai acontecer? O Primo Rico ele trouxe até um ponto muito legal. Ele falou sobre a bolha.com. O que aconteceu? Ali nos anos 2000 tiveram diversas empresas com o surgimento da internet que surfaram essa onda. Inclusive, se eu não me engano, no período de 2000 até 2002, 2003, não vou saber falar exatamente a respeito de data, mas foram mais de 500 empresas que fizeram IPO e praticamente nenhuma dessas empresas dava lucro. Quando a gente traz para o cenário atual, a gente está falando de empresas extremamente consolidadas dentro dessa bolha da inteligência artificial. A gente está falando de NVIDIA, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. A gente está falando de Meta, que hoje também eu acho que está entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, Google. E todas essas empresas, elas dão lucro. Elas são empresas que geram bilhões e bilhões de dólares de lucro anualmente, tá? O que eu acredito que vai acontecer daqui a 3 anos, por exemplo, até 2027, 2028, o que a gente vai acontecer? De fato, vai estourar essa bolha da inteligência artificial. Eu acredito que essas empresas, por exemplo, a NVIDIA, a Meta, das empresas que estão dentro desse quesito de inteligência artificial, elas podem perder um pouco de valor de mercado, mas no final quem vai acabar se danando são os pequenos, são as startups que estão surgindo, as famosas empresas muito parecidas com a bolha.com. São empresas que estão surfando o hype da inteligência artificial. Muitas empresas que nem sabem direito o que é IA, mas elas colocam lá IA no final do nome só para... Tô vendo isso direto. Exatamente. Por quê? Porque isso inflou-se muito o mercado de IA. Então, você colocar IA na sua empresa, você falar que a sua empresa é AI first, então vamos supor, hoje você pega uma empresa tradicional de mercado com um múltiplo de 5 em valuation. Então, a empresa fatura R$1 milhão por ano, ela vale R$5 milhões, correto? Aí o que acontece? O cara vai lá e fala que ele é AI first, que ele está desenvolvendo IA, não sei o que lá, a empresa dele já passa de 5x para 20, 30. Então o cara fatura R$1 milhão por ano, a empresa dele vale R$30 milhões, entendeu? Então eu estou vendo muita empresa fazer isso, e essas empresas daqui a 2, 3, 4 anos, quando de fato essa bolha estourar, elas vão se danar, entendeu? Porque elas não geram lucro, elas não são empresas que vão perpetuar no longo prazo e
vai acontecer uma vassourada no mercado. Então o mercado ele vai acontecer uma enxurrada de empresas quebrando e saindo fora. Mas eu não vejo o Google quebrando, eu não vejo o Meta quebrando, eu não vejo a Nvidia quebrando. A OpenAI ela é uma empresa que ela está dando muito prejuízo. Se eu não me engano, nesse ano de 2025 ela vai dar 27 bilhões de dólares de prejuízo. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão investindo pesado em tecnologia, pesado em novas formas de implementação de inteligência artificial. Eles recentemente desenvolveram uma plataforma aí para você desenvolver automações. Eu particularmente não gostei muito dessa plataforma, mas eu acredito que a longo prazo ela tem potencial. Eles fizeram o Sora aí, que é ferramenta de vídeo. Então o que eles vão fazer? Ao longo dos próximos anos eles estão valendo 500 bi de dólar. Se eu não me engano foi a startup que mais cresceu na história. E o que eles vão fazer? Eles vão investir muito em estrutura para daqui a 3, 4, 5 anos eles estarem dando lucro. E o mercado vê que eles provavelmente vão dar lucro. A gente sabe se vai dar lucro? Não sei, a gente não tem certeza, mas eu acredito que sim, tá? Até porque tem muitas empresas grandes em torno da OpenAI que estão ajudando ela. A Nvidia, você tem a Microsoft que investiu pesado na OpenAI. Então é assim, a bolha vai estourar. Hora ou outra essa bolha vai estourar, mas quem vai se danar são os pequenos. As grandes empresas vão continuar lá em cima, vão continuar se dando muito bem, entendeu? É muita ingenuidade, né? A gente olhar para o cenário de AI, né? Ou IA, se a gente vai falar em português, né? E a gente olhar e falar, cara, essa bolha vai estourar e o Google vai quebrar. Muito pelo contrário, a AI ela se tornou uma das principais vertentes de negócio entre as múltiplas vertentes do Google. Onde, consequentemente, agora já foi anunciado que vai rolar, já está começando os testes, inclusive, né, do Ads dentro do Gemini. Então, exatamente, com o passar do tempo, o ChatGPT também, quanto de dados ali não é entregue em modelo de negócio, por isso o valuation ali de 500 bi. Então, se você coloca o negativo de 27 bi com 500 bi, mas óbvio, é um jogo de gigantes, né? É um jogo de gigantes. O que eu vejo muito, e aí eu queria até só o seu olhar sobre comunicação, de fato. A gente é da economia criativa, a gente veio de agência, a gente já trabalhou, por vezes faço consultoria de marketing para empresas, publicidade, podcast, por vezes eu acabo sendo CMO as a Service, acho que você também em algum momento foi, se não faz ainda, principalmente com IA, hoje você faz bastante. Quando a gente olha para agências, eu vejo agências mudando e a primeira bolha que eu estou vendo estourar. Que é o quê? Agências morrendo. Agências de millennials, agências de baby boomers, agências que não acompanharam o ritmo das coisas, estão tendo muitas dificuldades. Estou falando coisa de, por exemplo, vendia-se 100 sites no mês. Não, agora tem o Claude Sonnet, que eu consigo configurar, ou o Notion da vida, que eu consigo configurar. Tem o Lovable, por exemplo. Você dá lá um comando, você faz uma bela de uma landing page, entendeu? Acabou. Então, assim, no final das contas, e aí eu me pergunto até futuramente para aquele analista de dados, um BI da vida, com o Excel, com uma AI para isso, sabe? Então, como eu contratei, porque eu sou um zero à esquerda em Excel. Como que você vê a economia criativa, você que é um profissional dela, inclusive oriundo dela, mudando com isso? Para onde você entende que vai a economia criativa com a AI se consolidando aí, que já é uma realidade e chegou para ficar? Então, é assim, o que a inteligência artificial ela faz? Ela consegue reproduzir tarefas repetitivas. Então, ela está se tornando mais capaz cada dia que passa. Hoje você consegue desenvolver sistemas completos utilizando vibe coding, que a gente chama. Inclusive, na minha empresa hoje eu faço muito isso. A gente não faz especificamente com vibe coding, a gente faz muito com código mesmo. Mas o que vai acontecer, na minha opinião, em relação a essa economia criativa? É assim, eu uso muito inteligência artificial para me ajudar a fazer brainstorming. Então eu sento lá e começo a conversar com ela e ela me ajuda nisso. Eu não vejo a inteligência artificial substituindo, por exemplo, um creator. Se bem que tem uma previsão do MrBeast. MrBeast, para quem não sabe, é o maior youtuber do mundo. Se você não sabe quem que é, entra lá e só digitar lá. Assim como vibe coding, programação através de linguagem natural. Exatamente. Vibe coding é você desenvolver sistemas programados, só que ao invés de você escrever o código, você conversa com a inteligência artificial através de comandos. Então você fala assim, eu quero que você desenvolva um sistema XYZ com banco de dados integrados, e ela escreve o código para você e você inclusive consegue ver o preview daquilo lá, tá? Então, o que o MrBeast disse? Ele disse que ao longo de 5, 10 anos os maiores youtubers do mundo vão ser todos
inteligências artificiais, tá? Por quê? Porque você não consegue competir com uma IA, ela gera um volume de conteúdo muito grande. Hoje você tem, por exemplo, um HeyGen, que você consegue se clonar lá e ele cria o conteúdo para você. Você coloca lá a base do texto, ele fala como se fosse você, não dá nem para perceber. Inclusive tem um amigo meu, o inventor Miguel, depois se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada, ele faz vídeos utilizando o HeyGen e fica muito bom, você não consegue nem diferenciar, você não consegue falar que aquilo lá foi feito por IA. Mas eu acho que assim, as pessoas que são criativas de natureza, como eu, como você, elas vão seguir utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta para expandir essa capacidade criativa, entendeu? Que é o que eu faço. Eu sento lá no meu computador, eu vou escrever um roteiro de rede social para fazer conteúdo. Pô, eu sento lá, eu converso com o Cláudio, eu converso com o Gemini e eles me dão ideias. Eu trago exemplos de conteúdos virais, de hooks e coisas do gênero e eles me ajudam a desenvolver isso. Eu falo por experiência própria. A inteligência artificial ela ainda não consegue fazer de forma 100% perfeita, mas eu vou falar que ela faz uns 80%. Então, por exemplo, o roteiro hoje, eu uso o Cláudio e o Gemini para fazer. Só que mesmo assim ainda tem a mão do Pedro lá. O Pedro senta lá, pega e ajusta o que tem que ser ajustado. Entendeu? Pode ser que ela chegue a 100%? Pode ser. Mas eu ainda acredito que ainda tem muito a mão do ser humano por trás. Entendeu? E aí é uma coisa legal, que eu acho que é legal falar para a audiência, falar para vocês isso. Quando a gente olha para isso, a gente fala, pô, expansão criativa, 80% como o Pedrão está falando. O que eu estou esbarrando muito, Pedro? Olha, eu fiz aqui a minha programação de conteúdos anual e tá tudo certo. Eu vou seguir esse ritmo de planejamento. Sim, é bem feito, mas você não entendeu aquilo que está escrito. Você não entendeu qual que é o objetivo de comunicação que aquilo funciona. Você não entendeu o que, por vezes, o ChatGPT, por exemplo, ou outra ferramenta de AI, está trazendo para você. E você vai tendo ali travas. E aquilo ali vai te gerar dificuldades para uma estratégia que realmente resolva. Tirando o fato de se você faz para 12 meses, a gente vive um mundo VUCA quadrado. Então ali o que você pensou, foi muito maravilhoso a forma que você falou. Que você chegou aqui e você falou, cara, beleza, até ontem era o Claude Sonnet, hoje já é o Gemini 3, depois vai ser o ChatGPT 6.0, nem tem ainda mais uma ideia. Assim como Vibe Coding não estava no dicionário de vocês até um mês atrás, e Vibe Coding já está no dicionário agora com linguagem natural, que é eu programar falando o que eu quero sem ter a linha de dados, como o Pedrão falou. É entender qual que era a estratégia. E assim, a gente, cada vez mais o humano vai ser valorizado. Eu não sei se você concorda, Pedrão, mas a IA ela vai ter um efeito contrário. Ela não vai ser a questão da trabalho repetitivo, aquele trabalho que é cansativo, tal, enche o saco, isso, aquilo. Beleza. Mas o trabalho estratégico, o trabalho do estrategista, o entendimento acadêmico, ele não vai morrer. Não, definitivamente não. E assim, cara, tem uma expressão muito boa de uma história antiga que diz assim, escreveu, não leu, pau comeu. Você já ouviu falar nisso? Maravilhoso. E aí Claro, todo mundo teve mãe e pai aqui. Exatamente. Então é assim, escreveu, não leu, pau comeu. O que está acontecendo? As pessoas elas estão ficando emburrecidas por conta da inteligência artificial. Porque o que o cara faz? Cara, você tem acesso a mentes digitais extremamente extraordinárias, que tem uma base de contexto gigantesco, você consegue treinar elas. E as pessoas, o que elas fazem? O cara precisa fazer o trabalho da faculdade, ele joga lá no ChatGPT, o ChatGPT escreve, ele nem revisa o que está escrito. Ele não tem a capacidade de ler o que o ChatGPT escreveu. Eu vou falar para você que ao longo dos últimos 3 anos, eu me tornei uma pessoa extremamente mais inteligente, porque assim, o ChatGPT, o Cláudio, ele escreve, eu leio o que eles escrevem. Virou uma ferramenta de leitura excelente, tá? E aí eu vou trazer outro ponto, mudando um pouco de assunto, mas trazendo para isso. Eu aplico inteligência artificial em empresas, eu dou consultoria, eu desenvolvo o sistema para empresas, já desenvolvi esse sistema para grandes empresas do Brasil, inclusive multinacionais. E o que eu tenho visto, cara? Primeiro, as empresas estão se tornando AI first, ou seja, tudo que dá para implementar inteligência artificial, elas implementam. Uma coisa muito legal aqui no Brasil é que as empresas, ao invés de elas pegarem um time e elas demitirem aquele time inteiro, elas realocam aquele time. Eu acho que justamente também por conta de encargos trabalhistas e esse tipo de problema, ao invés deles demitirem aquela seção, eles acabam realocando os funcionários, isso eu acho muito bacana. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles demitem em massa mesmo.
entendeu? Aqui não, aqui os funcionários estão sendo alocados. E é assim, cara, você tem que utilizar a inteligência artificial a seu favor, mas você tem que utilizar de uma forma inteligente. As pessoas estão utilizando de uma forma burra, elas ainda não entenderam que a inteligência artificial ela é uma extensão do seu cérebro. A gente chama, inclusive, de segundo cérebro. E, cara, hoje tem uma vantagem competitiva gigantesca você implementar IA, principalmente na sua empresa ou no seu negócio. Que é assim, hoje você está usando o modelo do Gemini 3 dentro da sua empresa. Daqui 6 meses vai ter o Gemini 4, vai ter o GPT-5, o GPT-6, o GPT-7, o GPT-10. A cada 6 meses você tem um avanço tecnológico gigantesco e você se beneficia disso sem ter que pagar um centavo a mais. Quem está pagando essa conta são as empresas bilionárias que estão investindo bilhões e bilhões de dólares. Então você tem acesso a uma tecnologia que vale bilhões de dólares sem ter que pagar mais por isso de uma forma muito acessível. Então isso é um negócio muito bacana. Isso muda tantas coisas. A gente bateu um papo aqui mais cedo com o pessoal da Sonda, né? Então, que é uma Big Tech, né? Aí, multinacional. E a Head de Marketing, ela esteve aqui falando com a gente. E falando de Smart, isso mexe com tantos lugares, por exemplo, Smart Cities, cidades inteligentes. Isso vai para cidades inteligentes, isso vai mexer com o comércio local, isso vai mexer com o turismo local e vai potencializar muitas coisas, né? E vai gerar muito negócio. Vai mexer na economia de uma maneira que eu acho que a sociedade, inclusive, nunca viu, como já está mexendo, inclusive. Pedrão, a gente está falando de IA, mas a gente está aqui no Digitalks, em Summit 25. Tem um propósito muito legal, que é juntar as startups com conexão com a economia criativa. Quando a gente fala disso, né? Quando você chega num evento desse, você que frequenta eventos, frequenta treinamentos, frequenta empresas, o que você entende que você quer trazer nesse evento? O que você quer ver nesse evento? O que de fato você, como profissional da área, entende como importante de eventos como esse? Cara, eu acho que o ponto primordial de um evento é networking, é você se conectar com pessoas. Então, eu sempre vou em eventos de forma ativa. Eu estou lá para fazer negócios. Eu vou com a mentalidade de fazer negócio. Então, quando eu vou no evento, eu converso com as pessoas, eu passo pelos stands, eu assisto às palestras, eu gosto de estar presente no evento. E eu acho que a maior lição que, principalmente empresários, pessoas que querem se desenvolver profissionalmente, elas têm que entender que elas têm que ir atrás de networking. Se não fosse networking, eu não estaria aqui conversando com você. Se não fosse networking, eu não teria chegado onde eu cheguei. Se não fosse networking, a gente não sabia que era vizinho. Exatamente. E amigos em comum. Então, eu acho que a principal coisa que a pessoa tem que buscar em um evento é justamente isso, é ela se conectar com pessoas. Querendo ou não, a gente está vivendo na era da inteligência artificial, na era da digitalização, onde todo mundo tem um celular, todo mundo conversa de forma digital. Cara, pessoas se conectam com pessoas, não adianta. Por isso que a gente está vendo um movimento gigantesco de grandes empresários, grandes CEOs colocarem a cara na internet, mesmo sem precisar disso. Pô, você vê o Mark Zuckerberg lá, o cara tá postando story do dia dele fazendo jiu-jitsu, dele lutando lá com o Poatan. Para quê? Para gerar conexão. Pessoas se conectam com pessoas. A pessoa não se conecta com a Meta, ela se conecta com o Zuckerberg. A pessoa não se conecta com a Tesla, a pessoa se conecta com o Elon Musk, entendeu? Um belo exemplo disso que a gente tem no Brasil é o Adib da CIMED. Cara, ele fez um movimento gigantesco. Flávio Augusto. Então, cara, se conecte com pessoas, principalmente nesse mundo digital, onde a gente vive muito de celular, muito digital, muita tela. Cara, você estar presente com uma pessoa, conversando olho no olho, esse é o diferencial hoje em dia. Esse é o grande diferencial. E o ponto primordial, a palavra seria networking, principalmente quando a gente fala de eventos. Tá? Bacana. E aí, eu tô sempre fazendo essa pergunta, tá? Tem algumas perguntas padrões que estou fazendo hoje, que a gente fugiu um pouco do roteiro, porque a gente vai bater um papo, né? Mas uma das perguntas que eu vou te fazer, a Netflix, ela tá querendo medir a atenção. Ela não quer mais medir CPA, não quer mais medir CPM. Ela quer medir a atenção. Quando a gente fala disso, a gente está falando de medir a atenção e tudo mais, você, no seu dia a dia, quando você quer se inteirar para o seu trabalho, você já falou um pouquinho da AI que você vai ler artigos, mas onde que você está? O Pedro pessoa física e o Pedro profissional? Onde ele está consumindo e de que forma ele está consumindo? Cara, é assim, hoje você tem conteúdo em tudo quanto é lugar, entendeu? E é o que eu falei, hoje você tem a inteligência artificial para te ajudar a isso.
Então, além de eu utilizar as inteligências artificiais para fazerem curadoria para mim, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, o mercado de inteligência artificial ele evolui muito rápido. Então, toda hora você tem uma novidade. Aonde que eu encontro conteúdos bons sobre inteligência artificial, onde eu consigo estudar? Cara, você está lá no Instagram, olhando reels, conteúdos longos, curtos, principalmente da galera que está lá fora. Hoje em dia tem a tradução simultânea lá, então você consegue saber o que o indiano ele está trazendo de conteúdo. Um lugar muito bom é o Twitter, o X, eu gosto muito de buscar conteúdo lá, é excelente. Eu utilizo inteligências artificiais, tem uma inteligência artificial chamada Manus. Maravilhosa, uso, é uma das 15. Então, o Manus, eles são meus parceiros hoje, eu gosto muito das ferramentas dele. E o legal é que é uma excelente ferramenta de pesquisa e busca. Inclusive, se você quiser acessar o Manus, vai lá no meu perfil, @PerdanielIA, lá no Instagram, TikTok ou Facebook. Entra lá no meu perfil que tem lá 1000 créditos para você usar. E aí o Manus ele é muito legal porque você consegue fazer pesquisas extremamente profundas, ele traz documentação. Então eu uso o Manus para fazer pesquisa para mim, tanto para eu saber as tendências de inteligência artificial, tanto para criar agentes da inteligência artificial, tá? E eu acho que é isso, é você estar sempre inteirado, buscando conhecimento. Você tem que buscar, o conhecimento ele não vai bater na sua porta, você tem que ir atrás. Eu leio uma coisa que eu gosto de fazer, que é chato pra caramba, eu sei que é chato, porque as pessoas não gostam de fazer, mas é uma coisa que eu particularmente gosto. Quando lança alguma inteligência artificial nova, eu vou lá e eu pego o paper e eu leio o paper da inteligência artificial. Às vezes você pega papers lá de 50, 100 páginas e eu leio aquilo lá. Normalmente é em inglês, mas você consegue hoje em dia até pegar um paper, jogar no ChatGPT e pedir para ele trazer o resumo para você. Entendeu? É que eu sou nerd mesmo, não pode sentar mais. Não, somos dois. Tem agora o programa do Marketing The Podcast, que é o newsletter em áudio do Marketing The Podcast. Ah, legal. Então tem um apresentador, que é uma Fátima Bernardes, William Bonner da IA. Então eles leem um white paper que é produzido pelo Marketing The Podcast e eles dão a visão deles. Mas se você quiser a experiência de ler, tem lá também para você fazer o download. Legal. Entendeu? Então é uma das plataformas. Uma coisa, Pedrão, que eu queria agora pra gente matar, né, um pouquinho aí da nossa conversa, pra gente encerrar. Tem uma pergunta que eu coloco aqui, que é skin the game, né? Que é a coragem do host. Pergunta que você queira fazer pro host responder. Vai responder? Sim. Então vamos lá, me pergunte e eu respondo. Agora a gente troca os papéis aqui. Tá, vamos lá, vou fazer uma pergunta bem boa. Ao longo da sua trajetória, qual foi o insight mais valioso que você captou e que mudou o seu jogo de fato? A gente chama de ponto de inflexão, né? Qual foi aquele ponto de inflexão que deu aquele insight e mudou a sua visão, mudou a sua vida? Cara, é muito curioso isso, porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Foi num lugar onde vocês nem imaginam, a audiência não sabe, mas você vai conhecer a Fundação Santo André. Conheço. Eu fiz 3 anos de história na Fundação Santo André. Eu tinha lá uma aula que era a aula de historiografia. Para quem não conhece a aula de historiografia, Antônio Reis, um grande abraço onde você estiver, que é um professor muito bom, por sinal, Manauara. E ali eu sempre era aquele aluno que chegava com a faixa de jiu-jitsu, kimono, e chegava atrasado e tudo mais, mas estava no 3º ano de História do Brasil. Quando estava lá, conversando, eu cheguei e falei, cara, beleza, eu estou numa dúvida aqui sobre essas matérias, tal, galera indo mal, e o professor estava muito bravo, né, para não falar puto, que a galera estava indo mal na matéria dele. Aí ele virou e falou, cara, sabe o que é o problema de vocês? Vocês só olham para uma matéria. E vocês olham isolado para essa matéria. Vocês não olham o todo, a conexão do todo, que uma coisa conversa com a outra. E aí tá o ponto de inflexão. A hora que eu olhei e falei, cara, isso aqui não cabe só para história. Isso não cabe só para essa questão acadêmica. Cabe para negócios. Eu já estava no mundo dos negócios, falei, cara, isso aqui tem conexão com tudo. Eu preciso conectar tudo e tudo tem pontos de ligações. Eu adorava, eu não sei se você vai lembrar, você é um nerd assim como eu, super interessante. Sim. E tinha lá eu não queria falar Corinthians, sou palmeirense pra caramba, mas tinha ali uma tirinha que era, eu lembro exatamente esse título, de Corinthos a Corinthians. E fazia uma ligação lá de Corinthos para chegar em Corinthians com pontos de ligação. Legal. Então tudo isso aí juntou para mim, para eu poder hoje trazer conteúdo dentro do marketing pessoal. Cara, eu concordo com você, eu acho que o grande diferencial do grande empreendedor, o grande homem de negócio é que ele não olha
ele não olha sempre um ponto, ele olha o contexto inteiro. Porque na verdade é assim, se você olhar só para um ponto, você perde as outras oportunidades que estão à volta. Então eu concordo muito com você. Eu vou trazer só um ponto aqui que você falou da moça lá que estava falando a respeito de redes sociais que estão buscando muita retenção. Ontem eu estive lá no escritório da Meta e eles estavam trazendo as novidades que eles vão trazer futuramente, principalmente para a questão do Spotify e podcasts e também para a questão das redes sociais. E isso eu vejo que hoje é a métrica mais valiosa em redes sociais, é retenção. Então, é que nem aqui, por exemplo, aqui a gente está num papo de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos que seja. Pô, uma pessoa que assiste isso aqui até o final, ela é infinitas vezes mais qualificada do que a pessoa que assistiu um vídeo de 30 segundos. Que é o papel do marketing de podcast. Eu nunca quis falar para todos. Exatamente. Eu quis falar para o meu público, que é o senso de comunidade, né? E aí a gente vai para vários lados em cima disso. Pedrão, onde o pessoal que está aqui acompanhando te acha, Pedrão? Você consegue me achar em todas as redes sociais, @pedrodaniel.ia. E é claro também, se você tiver interesse, Pedro, eu vejo que as inteligências artificiais estão evoluindo muito, eu não sei onde buscar a inteligência artificial, toda hora está saindo um modelo novo. Eu agora estou com a minha plataforma, chama Bimoon AI, se vocês quiserem acessar também. Lá você tem diversos modelos de inteligência artificial para você poder utilizar. Justamente eu desenvolvi isso para não ter mais esse problema de eu pago o ChatGPT, mas a melhor IA agora é o Gemini. Eu pago o Gemini, mas agora a melhor é o Cloud. Então lá dentro você tem tudo isso integrado, além de você conseguir integrar IA no WhatsApp, você consegue criar landing pages e uma série de outras coisas que a gente tem lá dentro. Queremos experimentar, queremos. Show. Gente, obrigado, Pedrão. Eu que agradeço. Volte sempre a segunda, volte 10ª vez. Finalizando aqui mais um episódio do Marketing The Podcast aqui na Digital Summit 2025. Pedrão aí mostrando, né, o que é AI pra gente. E eu também preciso defender meus patrocinadores aqui, né? Então aí eu vou falar um pouquinho aí do Simons Marketeers, né, do seu Marketing Chat também. Então que a gente acaba usando no Marketing The Podcast. Temos a Yuma SA, que faz isso aqui ser possível. O Brunão que tá ali, né? Sempre ali acompanha, eu acho que o nome do Brunão umas 7 vezes hoje. E justamente aqui na câmera, né? Bem mais que isso, fora da câmera. JE Seguros, todos os acessórios de seguro Porto, corretora, uma das melhores corretoras que vende Porto e que pode atender vocês com uma maneira AA, tá? Então JE Seguros, que é a nossa apoiadora, e a Umamori, a agência Umamori, que é uma agência criativa nascida na IA. Então já ganhou velocidade e até aí vai ter muita coisa aí avançada para isso. É isso, um grande abraço, até logo e vamos até o próximo episódio, porque a Digitalks é um organismo vivo, né? E até logo! Marketing The Podcast.